Olá, eu sou Thaís Coelho, advogada e apressada. Tenho como missão, todas as vezes que ligar o meu gravador, abrir a porta para um lugar seguro de reflexão, onde pessoas que são exemplos nos apontam a direção para alcançar a graça de viver bem. E nesse caminho, nos reconhecemos uns nos outros e nossa missão, enquanto coletivo de apressados, é dar apoio no passo do outro para não deixar ninguém pelo caminho. Gente, eu tô assim, tão feliz de estar fazendo esse episódio. Ele é a realização de um grande sonho. Eu tive a oportunidade de, através do Apressa-te, eternizar a minha mãe e agora o meu pai. E esses dias eu me peguei pensando como eu fui ousada em criar um podcast para falar sobre viver bem. E eu fiquei me perguntando se alguém se pergunta se afinal eu tenho uma vida boa para querer difundir essa palavra com tanta pressa. E, bom, se você não conhece a minha família e nunca teve a oportunidade de ouvir o episódio com a minha mãe, talvez hoje, ouvindo o episódio com o meu pai, você vai entender o que é que me gabaritou para falar sobre esse assunto. Eu acredito que nenhuma faculdade no mundo iria me preparar tão bem para falar sobre esse tema, de viver bem, se eu não tivesse tido os melhores professores, que foram os meus pais. A minha família é, sem dúvida, o meu maior privilégio. E eu gosto tanto de pensar que, com tão pouca idade, eu consegui perceber isso, de mergulhar nesse amor com olhos abertos, ciente desse privilégio que eu tenho, do amor que eu recebo. E eu acredito que se a minha casa, a casa dos meus pais, não tivesse sido esse ambiente de amor, eu com certeza hoje estaria no mundo à procura desse sentimento, ao invés de falar dele. E eu acredito que a forma como nós agimos, ela diz muito mais sobre nós do que as nossas próprias palavras. E talvez o meu pai nem consiga colocar em palavras a grandeza do homem que ele foi e que ele continua sendo. E penso que esse é um bom papel para nós filhos ocuparmos na vida dos nossos pais. Dar zoom na página das histórias da vida deles, como se fosse um livro digital, que a gente tivesse essa oportunidade de trazer para mais perto, de dar palavra para essas histórias tão incríveis que os nossos pais já viveram e que de alguma maneira são responsáveis também pela nossa formação. Nós temos a oportunidade de preencher a pequenez da humildade dos nossos pais com esses olhos gigantes que nós temos sobre eles, desse olhar que vem da nossa infância e que rompe a vida adulta e segue a gente pelo mundo afora. E é muito curioso que, enquanto eu preparava o roteiro desse episódio, eu tive a oportunidade de participar de uma oficina literária de escrita, e foi com o professor Marcelino Freire. E o Marcelino disse uma coisa que eu levei para minha vida. Foi uma das coisas assim mais belas que eu já ouvi alguém falando. O Marcelino disse que ele escreve com apenas 3 nomes: Seu Antônio Juvens Freire, Dona Maria do Carmo Freire e Sertânia. E essa conclusão me deixou assim arrebatada. Esses nomes que ele disse, os 2 primeiros, são dos seus pais, que lhe ensinaram todas as palavras. Sertânia é o chão, a cidade de Pernambuco em que ele nasceu. E essa conclusão que o Marcelino faz dos nomes que são o que fazem com que ele escreva, me fez concluir que eu faço esse podcast com 3 nomes também. Dona Teresa Aparecida Ferre Coelho, Seu Edson Ferreira Coelho e Com Amor, que mais do que a minha cidade, eu faço desse sentimento o chão que eu piso, eu faço dele a minha base. E eu já tive a oportunidade de fazer um episódio com a minha mãe,
e também já falei sobre o amor. E agora eu apresento a vocês o meu terceiro nome, seu Edson. Ó, pode falar daí onde você tá mesmo, que vai sair o som aqui do celular, tá? Não precisa chegar perto. Aí eu vou te fazer umas perguntas, daí você vai me respondendo conforme você quiser responder, tá? Aí, vou começar então fazendo as perguntas pro pai. Como que você se apresentaria pra quem não te conhece? Quem que é o Edson? Eu sou um comerciante, pai de família, né? Trabalho de segunda a sábado, das 6 às 6 da tarde. E graças a Deus minha vida Trabalha no domingo também. No domingo até o meio-dia. E quando eu quero tirar uma folga, eu tiro espontâneo. Mas não é muito comum, né? Não. É bem raro. E que outra coisa que você podia falar que você é, assim? Outras coisas que você participa também? Principalmente da igreja, né? Aos final de semana, para mim é sagrado participar da Santa Missa. Agradecer a Deus pela semana, né? Pedir as graças para semana que se inicia. E as suas características? O que você acha que você é, assim, que você diria para as pessoas? Eu sou desse jeito. Eu procuro sempre ter o bom senso, né, de agir com as pessoas, fazer transparecer a imagem e semelhança de Jesus Cristo, né, para todas as pessoas. Deixa eu ajudar um pouco nessa apresentação. Bom, quem que é meu pai? Eu considero ele um homem muito bondoso, carinhoso, emotivo. Inclusive, por conta dele, eu sempre achei que todos os homens choravam com facilidade. E quando eu digo eu te amo pra ele, eu tenho certeza que todas as vezes que ele ouvir, ele vai se emocionar. E vai responder assim, eu também te amo, filha. Sempre. E eu acredito que essa forma como ele reage às coisas, de se emocionar, me ensinou também que eu poderia ser emocionada. Então eu diria que eu aprendi a ser emocionada com meu pai. E aprendi também a ser muito direta com ele. Vocês vão notar que a maioria das respostas que ele vai trazer aqui para esse episódio são super diretas, curtinhas, e esse é o jeitinho dele. E isso sempre aconteceu em muitas coisas da vida dele. Quando, por exemplo, quando ele pediu a minha mãe em casamento, é uma história bem engraçada, porque minha mãe fala que ela foi pega assim de surpresa. Ele chegou pra ela e falou: olha, nós estamos há muito tempo juntos, então das duas uma, ou a gente casa ou a gente separa. Então, ele sempre teve esse jeito bem direto com as coisas. E eu acredito que tem muito disso em mim também. O meu pai, ele também é um homem simples. E quando eu digo simples, não é apenas por simplicidade, humildade. É também. Mas é que eu acredito que o meu pai, ele é um autêntico simplificador. Tudo ele simplifica. Os problemas, as dificuldades, as dores. E ele sempre tem um jeito para tudo. Uma forma de relembrar até, inclusive, como ele tem um jeito para tudo. E eu chamei a minha irmã para fazer algumas contribuições com esse episódio. E ela vai contar como essa característica dele sempre foi tão forte. E em um problema que aconteceu uma vez na vida dela, ele conseguiu ajudar com essa simplicidade, essa objetividade de olhar um problema e pensar, a gente vai resolver. Mas assim, igual você tem histórias da época que você estudava e trabalhava, que a mãe levava a tua marmita, o pai também foi muito, muito, muito essencial e importante na época que eu estudava, já fazia faculdade. À tarde eu fazia estágio lá no Jardim Europa, na farmácia. E à noite eu ainda tinha o técnico em alimentos no Senai.
E aí, muitas vezes acontecia de eu ter aula até 12h50, 1h10, eu entrava a trabalhar 1h30, então eu tinha que pegar circular. Ou o que acontecia, eu saía do horário de trabalho, que era 5h30, 6 horas, agora eu não me recordo, mas até pegar circular, parar no terminal, do terminal pegar uma que fosse para casa, às vezes eu não tinha escolha, sabe? Eu não podia, tipo, comer e tomar banho. Eu tinha que tomar banho porque não dava tempo. Mas o pai sempre fez muito, sabe? Esse processo de levar, de cuidar, de buscar, de dar tempo de chegar no outro lugar. E, assim, o pai sempre foi muito, 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 muito presente. Muito companheiro, muito amoroso. E o acontecimento que eu tive da minha rasteirinha foi quando eu estagiava na farmácia do posto de saúde do Jardim Europa. Tava indo pro trabalho e aí no meio do caminho a rasteirinha estourou a parte do dedinho. E eu falei, meu Deus do céu, o que que eu faço agora? Tipo, como é que eu vou ficar descalço sem calçado? Eu não tinha chinelo, ninguém tinha nada pra me emprestar. Eu fui meio que arrastando, até fui descalço pro posto. Aí eu cheguei lá, liguei pro pai, expliquei a situação. A mãe não tava em casa, a mãe também trabalhava naquela época fora. O pai todo cuidadoso. Ele falou, filho, espera eu só terminar o que eu tô fazendo aqui na mercearia, eu já fecho e levo um outro calçado pra você. O pai fez o que tinha que fazer, levou uma rasteirinha lá pra mim, todo carinhoso, todo cuidadoso. E me deixou lá, assim, sabe? São coisas bobas, mas que fazem toda a diferença, sabe? Você parar o que você tá fazendo pra ir atender o outro, pra servir o outro, porque, de certa forma, é importante, sabe? E esse é o nosso pai. E eu queria escutar a história do pai para saber, assim, lá do começo. Você é o filho mais velho de 5, né? Sim. Então o pai com certeza viveu muita coisa quando era criança. E eu queria que você contasse, assim, o que você lembra da sua infância? Como que foi? De onde que você veio? Me criei na roça, né? Foi muito batalhoso, né? Batalhar bastante. Fiz o primário lá no sítio. E a minha infância, adolescência foi tudo lá. Né? Lá em Jesuítas. Em Jesuítas, na roça. E o que você lembra da sua infância, assim? O que você fazia? Jogava bets aos domingos. Era muito divertido. Se reunia as criançadas lá da vizinhança lá e brincava quase o dia inteiro. E durante a semana? Durante a semana era ir para a escola e depois da escola ir para a roça, né? Trabalhar. E o pai começou a trabalhar com quantos anos? Você tem ideia, assim? Há uns 12 anos. Aí já começou a ajudar seu pai na roça. 12 anos já. Já ajudava ele na roça. E como que foi ser o mais velho de 5 filhos? Acho que mais responsabilidade, né? Foi mais responsabilidade. Mas graças a Deus, no que eu pude ajudar os meus irmãos e as minhas irmãs, minha mãe e meu pai, eu sempre batalhei. E quando você era criança, o Edson pequenininho, o que você imaginava que você ia se tornar quando você fosse grande? Quais eram os seus sonhos naquela época? Eu pensava de progredir, né? De casar, ter filhos, ter uma família. E você pensava em alguma coisa de trabalho, assim, o que você podia fazer? Pensava em estudar ou não era uma possibilidade? Tanto é que eu tentei, né, estudei até a 5ª série, né, no ginásio, e depois aí achei muita dificuldade, né, ficar fora de casa.
Aí eu voltei para casa, mas meu sonho era ser farmacêutico. Por coincidência, uma das filhas foi. Por coincidência, destina a tua mana é farmacêutica. Que legal. Graças a Deus. O pai queria, então, ter estudado farmácia, se pudesse. Sim. Tanto é que eu ia estudar à noite e ia trabalhar de dia numa farmácia. Mas daí eu não quis continuar, né? Uhum. E então você cresceu no sítio a vida toda e veio pra cidade quando você casou. Sim. E como que foi pra você essa experiência? Você sempre sonhou em ser pai? Era uma coisa que você sempre imaginava que você seria? Como que foi pra você? Sempre imaginei. Sempre. Foi a coisa mais linda o dia que a mãe falou que estava grávida da Jéssica. Foi o dia mais lindo. E como que foi? Vocês dois queriam muito, né? Um filho. Sim. Demorou bastante pra dar certo. Demorou. Tanto é que a mãe teve que fazer cirurgia, né? Mas graças a Deus. Aí veio a Jéssica depois de 7 anos, né? De casado. Depois você. Vejam só. Por trás de todo grande homem, existe uma grande mulher. E, sem dúvidas, isso acontece com meu pai e com a minha mãe. E depois de casados, os meus pais demoraram aproximadamente uns 7 anos para ter a minha irmã. Foi a primeira filha deles. E eles enfrentaram uma longa jornada até conseguirem engravidar. E imaginem que há mais de 30 anos a medicina não contava com exames de imagem como nós temos hoje em dia. Não existia essa facilidade com que se encontra um problema dentro de nós há tantos anos atrás. E a minha mãe conta que ela estava tentando descobrir por que ela não conseguia engravidar e fazendo tratamento e tudo mais. E o médico disse para ela que passaria um tratamento por um determinado período de tempo e se ela não conseguisse engravidar dentro desse período, seria necessário abrir ela para descobrir se tinha alguma coisa dentro dela de errado. E o médico disse para ela, olha, você tem coragem de fazer isso? Porque se não tiver nada de errado com você, vai ter sido uma cirurgia em vão. Que eu simplesmente vou te abrir, se não tiver nada eu vou fechar. E a gente continua tentando descobrir o que é que tem de errado, porque que não dá certo para você conseguir engravidar. E minha mãe conta que ficou pensando assim nisso, né? Se ela tinha coragem de aceitar fazer uma cirurgia assim tão invasiva, né? Só simplesmente para talvez descobrir qual que seria o problema dela. E um dia ela teve essa coragem, foi até o médico e fez essa cirurgia. E quando ela fez essa cirurgia, ela acabou descobrindo que tinha muitos cistos no ovário. E o médico acabou conseguindo fazer essa retirada dos cistos. E 5 meses depois dessa cirurgia, veio a notícia que eles aguardavam há tantos e tantos anos. Que foi que eles engravidaram da minha irmã. Foi esse momento que eu imagino, de intensa felicidade para os dois. E o que você sentiu, assim, quando a gente nasceu? O que você fez? Como que foi essa experiência de se tornar pai? Foi linda. Foi linda. Tanto que quando eu cheguei em casa, eu joelhei em frente no meu quarto e agradeci a Deus por ter me dado 2 filhas. Linda. Eu nunca tinha ouvido meu pai falando disso. A minha mãe sempre me contou, me relatando que quando as 2 filhas nasceram, o meu pai fez esse movimento de se ajoelhar e agradecer pelas nossas vidas. Eu também sempre agradeço a Deus por você ser meu pai. E eu queria que você contasse, pai, pode contar com mais detalhes, porque eu acho que é uma história muito bonita. Eu acho que quando eu nasci, as coisas já estavam mais encaminhadas, né? Porque eu tenho 4 anos de diferença da Jéssica e sou a mais nova. Mas eu acho que quando a Jéssica
quando vocês engravidaram, né? Foi um momento muito difícil, tudo que vocês passaram, né? Eu queria que você contasse como que foi essa história de onde você trabalhava, o que aconteceu. Foi difícil porque eu sempre pensava, né? Eu não tinha uma casa ainda, mas quando a Jéssica nasceu, graças a Deus eu tinha já minha casa, né? Não, fiquei desempregado, mas não precisava pagar aluguel mais. Então, nesse aspecto foi melhor, né? Sim. Mas, graças a Deus. Mas na época teve uma situação que você foi demitido, né? Você trabalhava de boia fria na granja? Eu trabalhava de empregado na granja, fui demitido e aconteceu de um dia nós ir no hospital e aí o médico perguntou onde que eu trabalhava, falei que estava desempregado. Ele meio assim que debochou da minha cara. Onde se pode um homem desse, se pode estar desempregado? Pra mim foi meio doído, né? Mas graças a Deus... Mas você tava sem carteira assinada, mas o pai continuou trabalhando mesmo sem estar lá? Sim, trabalhava fazia bico por dia. Tanto é que no dia que a Jéssica nasceu, eu tava furando fossa. Largou de furar fossa e foi correr ver a filha nascer. Pra levar a mãe pro hospital pra ela poder nascer. O trabalho de boia fria em granjas permanece tão insalubre quanto era há mais de 30 anos atrás. Os trabalhadores que iam nos sítios do interior trabalhavam horas a fio. E esse é um tipo de perfil que permanece até hoje quando nós observamos as relações de trabalho nas granjas. São trabalhos muito difíceis, exaustivos, que exigem muito. E não à toa existe esse nome de boia fria, porque não existe cômodo e utensílio, materiais, equipamentos adequados para dar nem mesmo o mínimo de dignidade para os trabalhadores esquentarem a sua comida. Eu já atendi no escritório em que eu trabalho vários casos similares de homens que trabalham em granjas, inclusive aqui no oeste do Paraná, e que são submetidos a esse tipo de trabalho ainda hoje, de precisarem se alimentar de comida fria, que não tem lugar para ser refrigerado, e enfim, foi uma realidade que assolou o meu pai e que continua aí presente nos dias de hoje. Mas de modo bem específico, quando meu pai trabalhava de boia fria, no dia em que ele foi demitido, ele conta que o chefe dele era uma pessoa bastante maldosa. E naquele dia, de modo especial, ele foi um pouco mais cruel. Ele esperou o ônibus que levava o meu pai e os seus colegas de trabalho até o interior, então, bem distante do lugar onde ele morava. Esse chefe esperou o ônibus ir embora. E quando o ônibus foi embora, ele chamou o meu pai e avisou que ele estava demitido. E aquele dia, o meu pai precisou voltar a pé da granja, num sítio do interior da cidade, até o lugar onde ele morava com a minha mãe. E nessa época, minha mãe já estava grávida da Jéssica. E, assim, aquele momento que eles tanto desejaram, tanto se planejaram, e de repente acontece isso, de o meu pai, que tinha a principal renda da casa, ficar desempregado. Então eu imagino a quantidade de coisas que foi passando pela cabeça dele nesse trajeto tão longo e humilhante de ter que sair da granja e ir a pé até a casa dele. Sim. E foi uma história... Eu acho que a sua história é muito marcada por trabalho, né, pai? Desde pequeno, assim, começou a trabalhar e eu sempre lembro de você trabalhando, né? Sempre trabalhou de domingo a domingo. Essa é uma realidade que tá na tua vida há mais de 30 anos. E eu tenho só 28. E eu acho que outra história muito bonita que você pode compartilhar com as pessoas, que eu acho que talvez pouca gente conhece,
É como que você se tornou dono de uma mercearia. Pois é, eu pensei até de voltar pra roça, mas daí um dia uma pessoa me ofereceu esse comércio, daí eu pedi para ele se dava pra gente sobreviver desse comércio, né? Aí ele disse que sim, que dava, então aí as economias que eu tinha, eu peguei, investi e graças a Deus estou hoje há 32 anos, né, trabalhando, né? Mas na época foi fácil, assim, pra você convencer a mãe? Teve alguma dificuldade? Das pessoas também vendo você ali? Alguém desacreditava? Foi difícil, mas graças a Deus eu tive fé, né? E a mãe falou, acho que não... Esse comércio acho que não vai dar nada, não. Mas eu falei, vamos encarar. Aí, graças a Deus, investi, graças a Deus estou até hoje, né? Faltou um item na definição do meu pai: coragem. Um homem sem estudos, com uma filha pequena, responsável pela única renda de uma casa, sem experiência nenhuma com o comércio, junta as suas poucas economias e aposta tudo em um pequeno comércio que não ia tão bem. Além da minha mãe ser muito relutante e ter medo de tudo dar errado, meu pai, na época que ele comprou esse comércio, o antigo dono vendia muitas coisas no fiado e por conta disso, aquele comércio não ia tão bem. Então, alguns clientes, quando souberam que meu pai tinha acabado com a mercadoria no fiado, diziam para ele que ele não ia durar nada. E eles não falavam isso pelas costas do meu pai. Eles diziam isso diretamente a ele. E contra tudo e contra todos, o meu pai resistiu por mais de 3 décadas. Resistiu a todas as trocas de presidente do Brasil. Assistiu todas as Copas do Mundo, inclusive na TV desse comércio. Assistiu a queda das Torres Gêmeas, também na TV desse comércio. Ele não fechou em nenhum momento da pandemia, porque ele era um serviço essencial e continua sendo. Resistiu a todas as graves crises econômicas que assolou o nosso país. O meu pai, sem estudos e sem nenhuma aposta positiva, tinha do seu lado apenas a vontade. Mas foi essa força de vontade, essa crença de que a vida poderia ser diferente, que fez com que o seu comércio, através do seu trabalho, sustentasse toda a nossa família e desse toda a formação que ele deu para suas filhas. Tudo que eu sou eu devo aos meus pais e, sobretudo, aos bens materiais que nós conseguimos e que eu iniciei a minha vida, foi graças a esse comércio que o meu pai ousou acreditar que daria certo. Eu não sei o que você considera sucesso, mas eu considero o meu pai o maior e melhor empresário do mundo, porque tudo que ele queria e precisava, ele tirou dali. E o que você diria, assim, qual que é o segredo para você ter trabalhado há tantos anos no mesmo lugar, ter força de vontade para trabalhar de domingo a domingo? A força de vontade e honestidade, né? A gente trabalhar com amor, dedicação, respeitando as pessoas, né? Os clientes que a gente tem. E graças a Deus foi o que aconteceu. Eu formei 2 filhas e estamos aí na luta. E uma coisa que eu acho impressionante em você, pai, que eu fico assim muito maravilhada, é como que você nunca reclama de nada que acontece na vida. Eu sempre te vi acordando assim, talvez quem não conhece sua rotina nem imagina, né? Mas você acorda 5 e pouco da manhã, todos os dias, há mais de 30 anos, e eu nunca vi você reclamando. Não, mas isso não passa pela minha cabeça. Graças a Deus, nunca pensei em reclamar de nada, né? É pedir a força divina, né, de Deus e seguir em frente. Então, para mim é um privilégio muito grande poder ver você assim, desse jeito, me ensinando coisas que talvez as pessoas estudam tanto para entender e é algo natural para você. Que bom, filha, que bom. É sempre pensar positivo, né? Fé em Deus e
e pé na tábua. Tem tanta história bonita para compartilhar sobre o meu pai, de coisas que ele fez pelos outros, coisas que ele faz em total anonimato e que eu sei que talvez ninguém nunca vai saber. E eu prefiro continuar mantendo no anonimato, até porque eu sei que meu pai não se envaidece e não faz questão nenhuma de que saibam dessas coisas incríveis que ele faz. Mas talvez compartilhar a grandeza dele enquanto pai, tudo que ele representou tanto para mim quanto para minha irmã, é algo perfeitamente possível e que eu faço questão de deixar muito ressaltado nesse episódio. Oi, gatinha, tudo bem? Cara, terminei de almoçar agora e eu tava chupando a minha laranja. Aí a Joana olhou pra mim e falou assim: Nossa, você gosta realmente de laranja, né? Cara, me deu um estalo assim. Você lembra quando nós éramos pequenas que o pai. Porque é habitual do pai, o pai almoçar e o pai chupar uma laranja. Lembra disso? Então, a gente era pequenininha e a gente pedia pra ele a tampinha da laranja. E ele dava a tampinha da laranja pra gente. E eu, de alguns anos pra cá, eu lembro, eu tava na farmácia, ainda tinha farmácia quando eu almoçava lá. Eu levava meu almoço e eu levava uma laranja. E eu almoço e chupo a laranja, logo na sequência. E aí eu fiquei lembrando, falei, cara, isso eu adquiri do meu pai. Tipo, eu faço igualzinho o pai. A coisa mais bonita que eu vi você e a mãe fazendo, enquanto casal, assim, foi quando o vô sofreu o AVC e acabou tendo que vir morar com vocês. Porque foi numa época que toda a nossa vida tava mudando, né? Porque eu tava saindo de casa, que eu ia casar, e o vô chegando. Então, quase que existiu uma troca muito injusta, né? Sai uma filha e entra um pai. No caso, o seu sogro. Sim. Como que foi esse momento pra você, pai, viver tudo isso? Foi uma experiência muito divina. Não foi assim fácil, mas também com as graças de Deus não foi difícil. Que sempre quando eu ia dar banho nele, eu pensava, eu estou fazendo para Jesus Cristo. Eu, às vezes, ficava vendo vocês dois cuidando dele e ficava imaginando que, com certeza, um dia vocês fizeram o mesmo comigo, né? E com certeza foi com o mesmo carinho que vocês tinham com o vô. Sim. Família, pra mim, é tudo. E eu queria entender, então, sobre a nossa família. O que é que mais dá orgulho pra você? Cumplicidade, né? Carinho, amor, respeito. E quando você pensa na sua vida, você acha que se tornou um homem realizado? Graças a Deus, sou feliz. Feliz. E quais são os seus sonhos que você ainda tem, assim, pra sua vida? O que você gostaria de realizar? Sempre estar junto com a minha filha, né? Minha família. Apesar que a Mana tá longe, mas o coração sempre tá perto. Considerando que você é um homem, assim, tão esclarecido, que vive a vida com tanta tranquilidade, o que você pode dar de conselho para as pessoas, para que elas tenham uma vida tão boa quanto a sua, para que você possa ensinar os outros a viver bem também? Ame mais, respeite, né, seu semelhante, como Jesus Cristo diz, o próximo como a ti mesmo, né? E sempre não desistir, sempre lutar com fé em Deus que as coisas acontecem. Então tá bom, pai. Então obrigado por participar comigo hoje. Eu sempre digo pra você que você é o melhor pai que eu poderia ter. Eu sou muito grata por ter nascido na nossa família.
Quando eu era criança, eu me lembro que entrar no quarto dos meus pais era um acontecimento. Era como entrar, assim, em um lugar mágico, um espaço de descoberta, onde tudo era, assim, incrível. E eu acho tão bonito esse encantamento que nós temos na nossa infância, de achar que tudo que é dos nossos pais é a coisa mais legal do mundo. E eu gostava de entrar no quarto pra, sendo muito sincera, ficar mexendo nas coisas deles. E eu ficava olhando as roupas da minha mãe no guarda-roupa, usando os calçados dela e me imaginando como eu poderia usar aquilo quando eu fosse adulta. E quando eu mexia nas coisas do meu pai, eu lembro que eu adorava ficar olhando um reloginho vermelho de plástico, quadradinho, que ele usava como despertador. Porque na época não se existia celular para despertar a gente para algum compromisso. Então, o que despertava ele diariamente era aquele reloginho. E eu lembro como o meu pai nunca teve dificuldades de levantar quando escuta um relógio tocar. É simplesmente ouvir o relógio tocando e despertar. Porque o meu pai sempre teve essa compreensão sobre as coisas da vida. Se é isso que eu tenho que fazer, é isso que eu farei. E eu vejo que esse perfil do meu pai é a mais perfeita definição daquela frase. É preciso imaginar Sísifo feliz, que foi dita por Albert Camus no mito do Sísifo. Quando ele usa essa história da mitologia grega para contar como esse destino tão ruim que foi atribuído pelos deuses para Sísifo, que era tido como um personagem muito ousado, perspicaz, inteligente, mas que foi submetido a empurrar sem descanso uma imensa pedra montanha acima e condenado a, quando chegasse no alto da montanha, a ver ela rolar de volta ao ponto inicial e precisar fazer isso de forma repetida até a eternidade. E séculos depois, Albert Camus reinterpreta essa história através de uma metáfora da condição humana, mostrando a nossa busca incessante por sentido em um mundo que, pelo menos ele, considerava sufocante, repleto de absurdos e muitas contradições. E eu acho engraçado como meu pai é um autêntico estoico sem sequer conhecer essa palavra, sem sequer ter ouvido falar da filosofia do estoicismo. O meu pai aceita o destino sem nenhuma desculpa. Pelo contrário, o meu pai agradece todos os dias a oportunidade de estar vivo. E quando eu digo todos os dias, é porque eu testemunhei diariamente enquanto eu vivi com ele e permaneço todas as vezes que eu vou na casa dele no primeiro horário da manhã, vendo meu pai acordar e no primeiro momento do dia fazer o mesmo gesto que ele fez quando eu e minha irmã nascemos: ajoelhar e agradecer. O mundo moderno que a gente vive, essa nossa busca incessante por resposta, sentido e principalmente esse desejo intenso que nós temos de recompensa, nos faz ignorar toda a beleza que está escondida nesse rolar pedra montanha acima. Nós não observamos a paisagem da montanha, a sombra da pedra. A vida vai nos empurrando para essa lógica de rolar a pedra e nós ignoramos todo o resto. Mas cabe a nós polir o nosso olhar para poder enxergar que é possível ser feliz exatamente com a vida que nós temos, com a rotina que nós temos. É preciso imaginar um homem como o seu Edson feliz. E esse foi apenas um trechinho da vida de alguém que aprendeu a viver bem.